Oi, gente! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Nutrindo Lives. Se tu não viu o primeiro, tá no feed, tá gravado, foi com a nutricionista Marina Oliveira, tá? A gente falou um pouco sobre hábitos saudáveis, um pouco não, falamos bastante até. Então hoje, oi Renata, Renata é minha prima. Oi, amor. Obrigada por estarem na live. Bom, a live de hoje é com a Júlia. A Júlia é estudante de nutrição, assim como eu, tá? A Marte, oi Marte. E a gente vai falar um pouco sobre a nossa rotina, sobre a rotina em geral, do nutricionista, do estudante de nutrição, desculpa. Como a gente consegue conciliar alimentação, rotina, faculdade, tá? A gente trouxe esse tema porque ambas são estudantes, então eu achei que é mais adequado, tá? E, bom, já curte a live. E eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Oi, Emily. Durante a live eu vou ficar só acenando, tá? Pra não ficar interrompendo a Júlia. E eu vou pedir pra vocês uma coisa. Cliquem nesse aviãozinho que tem, acho que é nesse canto, acho que eu tô apontando certo. Pra mim tá certo. Cliquem nesse aviãozinho e enviem essa live para 5 amigos que precisam saber conciliar a alimentação aí com a rotina corrida. Oi! Então enviem para esses amigos, tá? Eu vou esperar vocês enviarem pra gente começar. Vou ir, enquanto isso, convidando. Acho que não tá aqui minha agenda. Eu queria minha agenda, não tá aqui comigo, mas tudo bem. Fiquei muito feliz pela Júlia ter aceitado fazer parte desse projeto. Eu tava explicando, né? Acabei me perdendo. Eu criei esse projeto pra gente poder falar um pouco mais sobre a nutrição, compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante aí, que ajuda demais na nossa vida, tá? E no final da live eu vou divulgar a nutricionista que vai estar aqui comigo dia 11, tá? Então fica até o final pra saber quem é que vai estar aqui com a gente no terceiro episódio do Nutrindo Lives. A Júlia vai entrar. Já peguei minha aguinha aqui também. Pega a tua. Vamos se hidratar, pessoal. Oi, mãe. Oi, Júlia. Oi, tudo bem? Boa Tudo noite. A minha Bom, eu vou conexão pedir tá pra tu te boa por aqui. apresentar aí pro pessoal. Hoje eu fiz um breve resumo, mas eu acho que é melhor. Certinho? A tua não, mas a minha também tinha caído pra mim, então eu acho que combinou. A Gente, comentem aqui como a tá tua o fala tá áudio. travada. Não sei se pro pessoal tá também. Agora voltou a tua. Voltou? Tá me ouvindo bem agora? Voltou. Agora sim. Ah, então Oi. tá. Primeiramente, boa noite. Eu quero muito já agradecer o convite. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trocar, né, como estudantes, como criadoras de conteúdo, melhor, porque a gente sabe que a internet hoje é a nossa maior vitrine. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, eu estou no quarto semestre de nutrição, eu faço na Universidade Federal de Pelotas. Eu comecei a trabalhar com Instagram em 2020, né? Eu comecei com a ideia de compartilhar minha rotina, de compartilhar sobre a minha alimentação, e aos poucos isso foi virando um trabalho. Eu sempre gostei desse estilo de vida, sempre foi algo que me chamou bastante atenção. E com a função da pandemia, com a função de tudo que vinha acontecendo, eu enxerguei a internet como uma oportunidade de compartilhar, as minhas experiências. E foi isso que acabou acontecendo. Eu criei em 2020, o meu desafio 10 dias de autocuidado. Depois disso, criei o desafio 21 Transformando o Corpo e Mente, sempre com o intuito de ensinar sobre alimentação saudável, sobre estilo de vida saudável, um dos temas que eu acho tão importante. E desde então, já vai fazer 2 anos, eu acho, 2 anos em junho, que eu trabalho com criação de conteúdo. E aí eu concilio com a faculdade, eu compartilho bastante sobre esse tema que a gente vai trabalhar aqui, que é sobre rotina alimentar. Então, acho que vai ser bem interessante da gente
da gente conversar e da gente trocar. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito legal a gente compartilhar as nossas experiências. Tenho certeza que vai sair bastante feedback positivo daqui. Pra mim tá bom, mas eu acho que tá tremido pro pessoal. Eu vou só confirmar, aí a gente segue, tá? Pro pessoal que tá assistindo, quem quiser fazer perguntas, tem um ponto de interrogação dentro de uma bolotinha assim de pensamento. Façam as perguntas por ali, por favor, porque fica mais organizado e não tem perigo da gente perder nenhuma, tá? As perguntas podem ser sobre a nossa rotina, sobre como conciliar alimentação, rotina, tá? Lembrando que por nós sermos estudantes, a gente não pode prescrever nada, não pode falar nada do tipo. Então, perguntas desse tipo assim, a gente não vai poder responder, tá? Às vezes eu tô travando um pouco, esse é meu feedback. Pra mim, essa imagem não tá travando. Ah, tá. Pra mim a tua também não entra o áudio, né? Mas igual eu tô confirmando só pra ver se tá muito estranho. Mas vamos seguindo, qualquer coisa a gente dá uma retomada breve das coisas, sei lá. Se o pessoal for se perdendo no que a gente tá falando ou trancar, deixe nos comentários que a gente volta e fala de novo sem problema nenhum. Isso. Tá? Se tu vê algum comentário aí do pessoal falando que tá travando, pode me interromper, tá? Tá, tu também. A gente vai indo. Tá bem. Então, eu queria saber inicialmente como que é a tua rotina de alimentação, como é que são teus horários, as tuas tarefas diárias, se tu faz muita coisa, se é muito corrido. Pelo que eu vejo nos teus stories, é muito corrido. Então, questão de rotina alimentar, eu gosto sempre de deixar claro para as pessoas, eu faço acompanhamento nutricional, né? Então, eu tenho o meu plano alimentar. A minha rotina, basicamente, eu faço todas as refeições do dia. Eu acho também interessante, eu acho que o pessoal gosta bastante de saber quais refeições, se a gente pula alguma refeição, eu faço todas as refeições. Horários, eu gosto sempre de manter os mesmos horários. Não é uma regra? Não é uma regra, porque a gente sabe que conforme a rotina vai mudando, a gente vai adaptando, vai comendo, muitas das vezes, né, vai encaixando os horários. Hoje, atualmente, realmente a minha rotina tá bem corrida. Eu tenho compartilhado bastante nos meus stories sobre isso, porque mudou muita coisa. Então, hoje eu faço parte do projeto de intervenção do Guia Alimentar da População Brasileira na faculdade, o que é uma demanda maior, né? A gente sabe muito bem que fazer parte desses projetos da faculdade entra como um extra. Então, com essa entrada no projeto, mudou bastante coisa da minha rotina, mas basicamente a minha rotina, ela se baseia, eu até compartilhei esses dias, né, que eu estava entrando numa nova rotina, eu geralmente acordo ali 1 hora e meia antes da aula do dia para estudar, para revisar algum conteúdo. Eu gosto bastante tem sido bem proveitoso para mim começar a estudar quando o dia ainda está começando, né, aquele silêncio, não tem aquela coisa do dia já acontecendo, então, né, essa é mais ou menos a rotina. Eu acordo cerca de 1 hora e meia antes da minha aula, vou para a aula e começo ali as minhas atividades diárias de estudo, de revisão, né? A gente compartilha muito dessa ideia de estudo, eu te acompanho bastante, eu vejo que a gente tem essa troca. E aí, sempre atividade física, né? Inclusive, é uma dificuldade que eu estou enfrentando em questão de horário, mas sempre em alguma parte do meu dia eu vou para academia, eu faço atividade física, porque eu não abro mão. É o que eu sempre converso com os meus seguidores no meu Instagram. O treino é o meu compromisso comigo mesma. Então, eu não abro mão disso. E é basicamente isso, né? Fora os dias que eu gravo as aulas do meu curso sobre estilo de vida saudável, os vídeos para o YouTube. Inclusive, eu comecei a assistir os seus vídeos no YouTube e eu amei. Várias dicas legais de estudo lá. E é basicamente isso, uma rotina bem corrida, mas que a gente vai se adaptando conforme dá, e a alimentação, justamente por ter um plano alimentar, facilita bastante, porque eu tenho ali as refeições certinhas no dia e eu vou me guiando por esse plano. Eu também. A minha rotina é basicamente assim. Eu acordo o mais tardado possível, às 8. É tipo assim, o horário mais tarde que eu ando acordando.
né? Só se eu vejo que eu tô muito cansada, aí sim, aí eu acordo, tipo, 8h30, por aí. E aí eu começo, aí eu começo a estudar, né? Eu estudo pra nutrição na parte da manhã. Aí depois das 14, aí almoço. Eu tenho tempo pra almoçar, é um tempo bom, Eu né? também Não é aquela priorizo muito isso. correria, não. Exatamente. E eu como na mesa, sem celular, prestando atenção, né? E aí depois eu vou pro trabalho, aí lá eu fico de quinta a sexta, de segunda a quinta, meu Deus, me embaralhei toda. Fico até às 8 lá. E lá é bem tranquilo também. A Lizzie até briga comigo, a Lizzie é a dona do espaço. Guria, tu tem que te alimentar melhor, não sei o quê. Porque eu já trabalhei em um lugar que era tipo assim, a gente almoçava super cedo e a gente só Uhum. tinha. Quando a gente tinha um intervalo de 15 minutos durante a tarde, era tipo um expediente muito grande mesmo. Então, né, eu criei esse hábito de tipo, ah, não, tá, eu estou trabalhando. Mas não, é super tranquilo, ela, Lizzie, melhor chefe do mundo. E é super tranquilo pra eu me alimentar lá também. E aí eu chego em casa, eu vou direto pra academia, porque senão eu sento e não vou. E também eu faço 1 hora e meia. Chego em casa e dou mais uma estudada, mas aí é tipo 1 hora, 1 hora e meia, porque eu já tô bem cansada, assim, sabe? Sim, sim. E é isso, sim. Eu não tenho acompanhamento com nutricionista ainda, porque eu não tenho realmente agora como encaixar, porque eu tenho a faculdade de nutrição, tenho a faculdade de marketing, tenho o projeto que eu entrei também na faculdade, que é o Barraca da Saúde, que a gente faz uns atendimentos ali com a comunidade mesmo. Uhum. É muito legal mesmo. Então, por hora, eu não estou conseguindo ir. Fora algumas Sim. outras atividades mais pessoais, assim, que eu tô cuidando da minha saúde, Uhum. que também demandam um pouco de tempo, uma atenção da cabeça mesmo, pra gente não ficar louca. Mas é bem tranquilo conciliar a Exatamente. alimentação. E é isso, assim, eu tento levar muito o que eu aprendo na faculdade pro meu dia, porque se eu não estiver bem, se eu não souber lidar com a minha própria alimentação, porque quem é que vai me conhecer melhor que eu mesma, né? Então, se eu não souber Exatamente. lidar com a minha alimentação, ninguém mais vai saber. Então, eu tento me estruturar primeiro. Uma coisa bem importante que eu acho que eu, com certeza, acho que tu faça, é ver aqueles momentos que tu tá com fome ou com vontade de comer. Prestar atenção se tu tá cheia ou se tu tá só satisfeita. Ah, a Luana ali, a Luana é a líder do curso de nutrição na Barraca. Ó, eu amo a Barraca. É um projeto incrível. Hum. É um projeto incrível. E é isso, Mas, com sim, mas certeza, essa questão que tu fala sobre fazer as refeições com calma, ter um momento ali para se alimentar, eu acho que isso é muito importante da gente frisar o quanto muitas das vezes numa rotina corrida as pessoas esquecem de fazer isso, né? Entra exatamente nesse mood de correria, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e exatamente essa questão que tu fala da fome com a vontade de comer, se já tá cheio, se tá saciado, isso é extremamente importante, porque muitas das vezes o que eu vejo é que as pessoas não conseguem perceber pequenos sinais que o corpo vai dando, como um sinal de saciedade, como um sinal de muitas das vezes fome, muitas das vezes é vontade de comer alguma coisa diferente. Então, esse autoconhecimento na nossa alimentação e principalmente dentro da nossa rotina é fundamental e eu acho isso muito importante. Eu até em 2020, eu sempre me alimentei super bem, assim, né? Me alimentava bem, mas eu sentia a necessidade de ter um acompanhamento nutricional muito por objetivos estéticos, que a gente sabe que dentro de um objetivo estético existem diretrizes que precisam ser avaliadas muito mais do que só comer saudável, questão de quantidade, distribuição de macros, mas é exatamente isso que tu falou. Antes de partir para um nutricionista, eu acho extremamente importante a gente falar da questão de que as pessoas precisam saber comer saudável, precisam saber fazer boas escolhas. O nutricionista ele deve vir numa rotina para somar, né? Muitas das vezes as pessoas acham que é o nutricionista que vai solucionar a vida delas e, de fato, é o que eu sempre digo,
Um bom profissional, eu tenho certeza que ele vai guiar esse caminho, mas a escolha alimentar, uma boa escolha alimentar, ela começa com a gente mesma, né? E muitas das vezes é exatamente isso que tu falou. Se eu não conheço os meus gostos, se eu não conheço os meus horários, se eu não conheço os meus sinais de fome, os meus sinais de saciedade, eu não vou saber seguir um plano alimentar e provavelmente eu não venha a obter sucesso naquele plano. Então eu concordo plenamente com isso que tu fala, dessa questão de conhecer sobre a própria rotina, sobre os próprios sinais do corpo. Eu acho isso fundamental, isso facilita e ajuda muito para um próximo passo, um objetivo estético, seja lá o que for. E o cuidado com a saúde mental, que eu acho que tá aí, né, o que a gente mais aprendeu com esses 2 anos de pandemia, que não adianta, se a cabeça não tá boa, nada flui, né? E tu sabe que eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação agora mesmo. Porque inicialmente a nutrição, todo mundo que me conhece de perto sabe que a nutrição não era a minha primeira opção. Na verdade, eu não tinha segunda opção de curso, assim. E aí eu acabei entrando pra nutrição e, cara, não conseguia me encontrar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não me alimentava bem. Aí eu pensava assim, eu não me alimento bem, como é que eu vou dizer pra uma pessoa se alimentar bem? Sabe? Eu não teria credibilidade pra fazer isso. Aí o que que acontece? Eu, depois dos semestres iniciais, até o terceiro semestre, por aí, metade do quarto, não é pra mim, não gosto dessa função toda de, quantas calorias, não sei o quê. Mas por quê? Porque eu não conhecia, sabe? Então, começou esse outro semestre, pra quem não sabe, eu estou no 5º. E aí são cadeiras que a gente vivencia mais o lado da nutrição mesmo, sabe? A gente vê dietética, uma cadeira que é mega difícil, mas que eu adoro, é fisiopato, sabe? Eu adoro. Aí eu comecei, apesar de eu já dançar, fazer aula de dança mesmo, há 15 anos, eu nunca tinha ido para uma academia mesmo. Então esse contexto de exercício virou uma chave na minha cabeça. Tipo assim, nossa, que mundo é esse? Muito legal. Nossa, eu quero fazer mais exercício. E todo dia eu tava empolgada. Quero começar a me alimentar mesmo. E vou encarar a nutrição como a minha futura profissão. E vou levar a sério e vou levar pra mim isso primeiro. Eu vou tentar me conhecer os meus horários, que nem tu disse, conhecer a minha rotina, prestar atenção quando eu estiver comendo, comer com atenção, calma, sem correria, preservar esse momento que é um autocuidado. Se alimentar é um autocuidado, né? Que demanda muito esforço algumas das vezes. Então, eu acho que hoje eu tô com uma chave virada na minha cabeça que eu não tinha um tempo atrás, sabe? Um tempo atrás eu não estaria aqui falando sobre a minha rotina alimentar, ou não estaria mesmo publicando nada sobre nutrição. E hoje eu consigo enxergar o quão top é falar sobre isso, sabe? E viver isso também. Mas tu sabe que uma coisa que eu acho muito interessante de compartilhar, da gente compartilhar com as pessoas, é justamente isso, né? Muitas das vezes a gente olha para esse lado fitness, né? Que vem crescendo cada vez mais, e a grande maioria das pessoas acha que esse mundo não é para elas. Eu trabalho muito isso, né? As pessoas, não, mas essa rotina não é pra mim, mas essa rotina não é uma rotina acessível pra mim. E muitas das vezes, eu decidi que eu queria nutrição em 2018, né? Então, antes mesmo, eu tava já no médio, eu tava no 2º do médio, e eu decidi que eu queria nutrição porque sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu sempre tive o incentivo da minha mãe na questão da alimentação. Um beijo, meu amor. Da questão da minha mãe na alimentação, a questão do meu pai no exercício físico, então eu sempre tive inserida nisso. Mas é algo que eu acho legal, e eu acho muito legal quando as pessoas dizem eu acho que a nutrição não era pra mim e eu conheci a nutrição e eu gostei. Porque a grande maioria das pessoas olha para uma alimentação saudável, que a gente tanto fala aqui, e as pessoas dizem, não, isso não é pra mim, eu não gosto, eu não vou me adaptar, porque não é pra mim. E quando as pessoas conhecem a alimentação saudável, conhecem o que é de fato a nutrição, as pessoas entendem que é um momento de autocuidado. Muitas das vezes a gente vê a questão, né, eu sempre digo, de cuidar da pele, de cuidar do cabelo, o que é muito legal, eu gosto bastante, eu também faço essas rotinas, mas a gente não se atenta no que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E a atividade física foi... Exatamente! A atividade física foi a minha maior virada de chave, não foi a alimentação.
Muito longe disso. Eu comecei, né? Eu sempre digo, a atividade física em 2020 foi o que salvou a minha saúde mental. E aí eu pensei, bom, se a atividade física caminha com a nutrição, eu preciso me aprofundar mais na nutrição. E aí a gente começa esse processo. Mas o processo de mudar os nossos hábitos, de buscar por uma alimentação mais saudável, de buscar por uma rotina saudável, é vivendo e é entendendo que hoje, essa semana, a gente vai estar super focado e ok, vai ser super legal, mas na outra semana, de repente, eu não vou conseguir comer no nível de saudável que eu gostaria todos os dias. E tá tudo bem, porque não é uma competição, né? Não é um processo linear de que não, se eu não comi saudável um dia, então eu não preciso seguir os outros dias. E eu acho muito legal a gente passar isso para as pessoas, que tá tudo bem, é um processo, é uma chavinha que precisa virar, ou ela vai virar de uma hora para outra e as coisas vão começar a acontecer, ou é uma chavinha que ela vai virar aos poucos e tá tudo bem, não existe uma linha de chegada, né? E tu sabe que a gente sempre morre pela boca, né? Porque eu sempre dizia assim, não, Deus me livre, eu tô indo pra nutrição, mas eu não quero saber desses maromba na minha volta. Deus me livre, bem capaz. E eu entrei pra academia, vi todo esse contexto, eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer pela boca. Porque realmente é muito legal essa área. E que eu não me dei ao luxo de conhecer antes aprofundadamente. Pra ter uma conclusão, né? E até o que tu falou da questão de, que não é pra mim. Cara, por que não é pra mim, sabe? Às vezes tem pontos que a gente não se conhece, a gente acha que a gente não vai gostar, que nem eu, de academia, e a gente acaba gostando, se encontrando, então a gente nunca pode dizer que algo não é pra nós, porque a gente pode estar se equivocando um pouco. Exatamente, ainda mais algo tão importante que é a nossa alimentação e os nossos hábitos, né? Estabelecer os hábitos que aí até leva pra live da semana passada. Com a Marina. Semana passada, retrasada, com a Marina. Sobre esses hábitos, né? Ai, a minha avó tá falando muito top, estou amando. A minha avó falando top! Um beijo, que linda! Então, a gente tá falando demais aí, depois a gente não vai conseguir falar as coisas aí, ó. Mas é bom porque é isso que a gente tá falando. A Raquel tá falando, ai, gurias, amando ouvir vocês, falam muito bem, visão perfeita. Beijo, amiga. Raquel, eu já ia dizer, a Raquel é tua aí, ó. A Raquel é colega de faculdade, amiga, né? Deu uma faculdade travada, Júlia, agora. Deu? Peraí. Agora. Deu? Deu. Voltou? Voltou? Tá. Deu. Só lembrando, pessoal, que quiser falar alguma coisa sobre sua alimentação, ou quiser dar um pitaco aí na live, pode enviar convite se quiser aparecer na live, tá? E se quiser mandar alguma pergunta, tem um balãozinho de questões, no caso, bem ali embaixo. Tem um pontinho de interrogação dentro de um balãozinho, manda por ali, porque aí vai ficar mais organizado, não tem perigo da gente perder tua pergunta, enfim, o que tu quiser falar. E se quiser entrar na live, também pode entrar. Sem problema nenhum. Então, o próximo ponto é sobre a acessibilidade de alimentos que a gente implementar na nossa alimentação. Né? O que tu acha sobre isso? É o que eu sempre falo, né? Eu converso bastante sobre isso, tanto em casa quanto no meu perfil mesmo, quanto, né, diariamente a gente acaba... É um assunto que vem crescendo bastante, principalmente agora pensando na suba dos alimentos, né, o quanto as coisas estão mais caras, mas algo que eu sempre, parece clichê, e tu vai concordar comigo, que as pessoas dizem, todo estudante de nutrição, todo nutricionista dizem, mas a base de uma alimentação saudável é a gente passar a desembalar menos e a descascar mais, né? Mas quando, algo que eu vejo muito, e aí eu não sei se tu partilha do mesmo pensamento que eu, é que as pessoas ainda têm aquela... ideia de que uma alimentação saudável ela precisa ser a parte mais cara do supermercado ou de onde tu vai fazer as compras. E realmente, hoje, olhando, analisando o valor que estão as coisas, o valor que tá as verduras, que tá os legumes e as frutas, é um valor um pouco mais caro? Sim, mas algo que eu sempre vejo também a gente precisa priorizar certas coisas. Existem muitos alimentos que
tem coisas realmente que eu sempre digo, esses dias eu fui no supermercado com a minha mãe e eu disse, meu Deus do céu, né? Coisas que antes a gente pagava, sei lá, exatamente, cenoura R$ 12 o quilo. Mas, cara, eu sempre digo isso, a gente precisa fazer um pezinho na balança, sabe? Quando a gente fala que alimentação saudável é caro. Vamos pensar num carrinho, né, de supermercado. Eu gosto sempre de fazer essa análise. Com frutas, com verduras, 2 tipos de legumes e 2 tipos de fruta. Uma proteína ali, pode ser o ovo, pode ser um frango, um arroz e um feijão. Vê quanto sai do que se tu colocar diversas bolachinhas, diversos salgadinhos, refrigerante, e etc. num carrinho. Que horror. Exatamente. Eu falo isso, eu sou nem a Fabiola falou ali. O alface, a alface, né? Sei lá. Tá R$ 5, cara. Exatamente, gente. O alface que tava sei lá, R$ 1. Exatamente. Então, fazer esse balanço, eu tenho, é o que eu sempre converso, eu tenho plena ciência, nós todos temos, que as coisas estão muito caras. Mas a gente também precisa ter a consciência de o que sai mais caro, né? Realmente está impossível comer saudável ou eu estou querendo gourmetizar uma alimentação saudável que não tem necessidade. Se eu consumir 2 tipos de frutas e 2 tipos de vegetais, um arroz, um feijão e uma proteína, ok, eu já estou comendo saudável. Então, essa questão da acessibilidade dos alimentos, eu parto sempre da ideia da organização. Tanto financeira, quanto de listas de supermercado, quanto de consciência. Tá caro? Tá. Mas tem coisas muito mais caras do que uma fruta e um vegetal no supermercado hoje em dia, né? E que acabam comprando também. Exatamente. Né? Tem opção. Esse salgadinho aqui tá R$ 5 e a alface também. O que eu vou levar? Exatamente. Normalmente o pessoal leva o salgadinho. Ó, o brócolis R$ 7. Comentem aí os preços mais absurdos que vocês acharam. Exatamente, pra gente ver como é que tá a questão dos preços. Porque realmente eu acho que hoje é um assunto que qualquer pessoa tá falando, né? As pessoas chegam no supermercado, meu Deus, a cenoura tá tanto, a batata tá tanto. E é um assunto que precisa ser falado, né? E antigamente, a feira assim de rua, sabe? Vou ir na feira, que na feira é mais barato. Cara, não tá muito assim, não. A feira não tá muito barata, não. Então, tem essa complicaçãozinha, né? E até em nutrição pública, na cadeira da faculdade, a gente fala muito sobre isso, de virarmos nutricionistas e levarmos em consideração a situação financeira da pessoa, né? Então... porque muitas das vezes, eu não sei se tu compartilha disso, a gente entra num mundo, e a nutrição e a cadeira de nutrição e saúde pública virou várias chaves em mim. A gente ainda idealiza a questão do nutricionista ou da nutrição de um consultório particular e que todo mundo que vai chegar vai ter acesso a todos os alimentos. E muitas das vezes, claro que a gente está falando aqui a questão de que muitas das vezes a alface está R$ 5 e a pessoa opta por levar o salgadinho, mas a gente também tem a consciência de que dependendo do número de pessoas que tem na família, acaba que para alimentar aquela família com o valor que estão as coisas, realmente, levar um macarrão instantâneo, levar uma bolacha é muito mais benéfico em questão de alimentar aquela família do que nutricionalmente falando. Então, existe, né, dentro da situação econômica e dentro da situação que a gente está vivendo das coisas muito caras, essas duas vertentes, né? De quem pode ainda escolher fazer uma opção mais saudável mesmo, com os valores altos, e de quem, infelizmente, precisa optar pelo industrializado, precisa optar porque vai render mais, vai conseguir levar mais para casa, vai conseguir comer por mais dias. Então, isso também é importante da gente falar, né? Sim. E é uma coisa que a gente, quando entra para o curso de nutrição, não se dá conta, né? De que vai ter gente que não vai ter arroz, feijão, exatamente. Não vai ter como montar o pratinho. E a gente vai ter que adaptar. Exatamente. Porque é muito fácil, né? O que eu sempre digo, é muito fácil a gente exigir ou falar disso, mas a gente precisa pensar no contexto social também, né? De olhar para o paciente, ok? Tanto para o paciente quanto até mesmo como estudantes de nutrição e criação de conteúdo, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente vai falar sobre
alimentação saudável para uma pessoa e para ela vai conseguir ir ao supermercado e comprar o arroz, o feijão, o frango e os vegetais. Mas para outra pessoa, daqui a pouco ela é mãe, ela tem 3, 4 filhos, ela não está trabalhando e ela precisa de coisas que vá encher aquela criança. E tá tudo bem. Eu acho legal a gente falar disso, né? Não existe um modelo certo de nutrição, existe a base, que a gente está sempre falando, tu está sempre falando, eu estou sempre falando, mas existem as adaptações que precisam ser feitas dentro da acessibilidade do que as pessoas têm, condições, enfim, né? Tudo isso também entra muito em conta. Tu sabe que até dentro de uma reunião que a gente teve dentro da Barraca da Saúde, a gente estava. A Luana estava comentando sobre essa questão e ela deu um exemplo muito bom sobre a adaptação dos alimentos também que tu tem em casa. Porque às vezes a pessoa vai chegar para ti e vai dizer, eu como carne, eu vou citar exatamente o exemplo que ela me deu. Se estiver errado, ela pode até me corrigir se ela estiver ainda na live. Vai ter gente que vai chegar e vai dizer assim, eu como carne uma vez por semana e faço ela frita, porque é como eu gosto. Tá, então quem sabe nesse dia tu não pega e fazer ela cozida, tipo, sem muito óleo, sem muita gordura, sabe? Então quem tem, às vezes também dá pra dar uma melhoradinha no quesito cozimento. Prepara. Né? Ó, o tomate está quase R$15. O preço do gás é algo preocupante. Exatamente. E é muito mais também sobre proporcionar solução para as pessoas, né? Pensando ok, naquele dia da semana eu como carne frita porque é uma carne que eu gosto. Ok, mas então quem sabe tu começa a fazer uma carne grelhada. Mas o grelhado, ele vai ter a crocância ali da carne, mas ele não precisa estar imerso no óleo. Porque muitas das vezes, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas ainda... muitas das vezes, elas não entendem que dá para adaptar as coisas, não precisa ser 8 ou 80. Gosto da carne frita. Ok, sim, mas será que ela precisa estar imersa ao óleo? Será que não dá para reduzir um pouquinho daquele óleo? Deu? Eu acho que só tu repete as últimas coisinhas que tu falou, só pra dar uma retomada. Claro. Porque pelo menos pra mim travou, tipo, geralzão, assim. Tá, mas agora tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. O que eu tava falando é essa questão da adaptação, né? Então, não precisa ser 8 ou 80. Se tu gosta da carne frita, ok, mas ela não precisa estar imersa ao óleo. Pode fazer de uma outra maneira, pode adaptar, porque a adaptação na alimentação é muitas das vezes a chave da constância. Quando a gente pensa que, ok, eu gosto de comer a carne frita, então para eu comer saudável eu tenho que abrir mão do que eu gosto, então nem vou começar essa questão de comer saudável. E aí a gente entra com uma adaptação, entra com uma solução para aquilo ali e a pessoa ela repensa, ela diz, opa, mas talvez dá para ser saudável e eu vou continuar comendo o que eu gosto. Eu até fiz um Reels hoje sobre isso, sabe? Que tu não precisa comer o que tu não gosta para ser saudável. Então, é bem isso que tu falou, assim, ir se adaptando ao método de cocção, aos temperos, né? E ao que tem ali no momento disponível para aquela família, aquela pessoa, enfim. Exatamente. O próximo ponto é algo até que a gente já falou, que é sobre parar para fazer a refeição, né? Então, eu acho que a gente pode dar uma avançadinha, porque senão a gente vai... Claro, vamos embora. Acho que esse ponto a gente já conversou bastante. Outro ponto que é realmente bem focado em estudante é sobre o RU, né? O restaurante universitário. E como que pessoas também... O que tu acha que... Por exemplo, não é o meu caso, mas se fosse... Eu teria vindo para Pelotas, teria só o RU. Como é que tu acha que isso influencia na alimentação do estudante? Olha, eu sempre parto, tanto no RU, apesar de ter tido só uma semana de aula presencial, eu cheguei a almoçar no RU, como em qualquer outro restaurante. Então, respondendo de uma maneira para estudantes e de maneira para pessoas que trabalham, que comem fora. Sempre vão ter boas opções.
podem não ser as melhores, né? Porque a gente sabe que não tem nem comparação da comida que a gente prepara em casa. Eu sei quanto vai de óleo, eu sei quanto vai de azeite, quanto vai de sal e etc. A partir do momento em que eu como fora, eu não sei como aquela comida foi preparada e etc. Mas o RU, tanto o RU quanto outros restaurantes, têm melhores opções. Ah, eu só almoço no RU, consigo ter uma alimentação saudável? Com certeza, fazendo boas escolhas. Então, pensando em montar um prato com os vegetais, com o carboidrato, com a tua fonte de proteína, a tua fibra ali, dá para ter uma alimentação saudável. É que muitas das vezes, algo que eu vejo bastante, é que às vezes é mais cômodo optar pelo não saudável. Fazer boas escolhas, às vezes, requer, tu até comentou isso no início da live, requer uma demanda para fazer uma boa escolha. Então, muitas das vezes eu chego num restaurante, por exemplo, vou dar um exemplo do RU. Chego no RU, tem batata frita, por exemplo. Aí tem batata frita, tem o arroz integral, tem todas as outras coisas. Eu gosto de batata frita. Pô, mas eu vou deixar de comer a batata frita para comer o arroz integral? Naquele dia vai, não precisa necessariamente ser uma coisa radical e todas as vezes que tu for, tu deixar de comer a batata frita. Mas tanto a Rio quanto outros restaurantes, eu sempre parto da ideia de fazer as melhores escolhas dentro do que se apresenta para ti. É comer em restaurantes todos os dias a melhor opção para ti? Ok, mas faça boas escolhas no restaurante. É a única opção RU? Ok, faça boas escolhas no RU e aí vai adaptando, né? Até uma coisa que eu fiquei bem assim quando eu também fui almoçar no RU, porque eu acho que todo mundo já foi almoçar no RU, que eles têm uma opção para vegetarianos, né? Então, até isso eles pensam. E o Exatamente. caso do RU e da UFPEL, eu não sei se ainda é assim, porque eu acho que mudou. Eu acho que é uma terceirizada que faz agora, enfim. Mas antes, o pessoal, os estudantes de nutrição, que ajudavam a planejar o cardápio do RU. Então já é uma coisa de tipo assim, temos um cuidado maior do que se fosse qualquer pessoa botando, tá, bota aí para o pessoal comer. Então tem um cuidado maior. Então é que nem tu disse, tu gosta de batata frita, quer comer batata frita? Come. No outro dia, volta pra tua rotina, faz uma coisa mais, um pouquinho mais saudável, né? Mas também não te reprime de comer o que tu gosta, mas presta atenção no que tu tá ingerindo num contexto, né? Porque tu Exatamente. comer batata frita todos os dias no almoço e na janta, isso não é uma coisa que vai te que vai te gerar coisas boas a longo prazo. Exatamente. É saber fazer boas escolhas, né? E também tem disciplina, né? Porque a comida é um negócio que, meu Deus, às vezes a gente dá uma fome danada, uma vontade de comer umas coisas aleatórias assim, e a gente tem que. Não, peraí, hoje não precisa. Exatamente. E ter exatamente essa questão da disciplina, eu acho que é um ponto legal de conversar justamente sobre isso, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem muito essa questão de disciplina, porque muitas das vezes elas vão do 8 ao 80, então do não, batata frita é proibido, eu não posso comer, ok, mas aí chega um certo ponto que a primeira vez que ela vê a batata frita na frente dela disponível, ela come até passar mal. Exatamente. Quando a gente começa a aprender sobre, ok, não é a melhor escolha a batata frita, não é o alimento mais saudável do mundo, a batata é maravilhosa, esse não é o ponto, antes que, né? Só vamos deixar claro, o problema é a batata imersa no óleo, que ela deixa de ser saudável, entra muita gordura, enfim. Mas a batata frita, ela não é uma vilã. Tá tudo bem, se algum dia der vontade de comer batata frita, assim como se der vontade de comer um chocolate, um hambúrguer, uma pizza e etc. O importante é saber sair da rotina alimentar e voltar. Muitas das vezes, no começo, é muito difícil. É muito complicado. A gente, muitas das vezes, se culpa, muitas das vezes fica, pô, mas eu não precisava. Mas, gente, que fique claro, uma alimentação saudável, ela não é extremista. Todos os alimentos podem fazer parte dela, inclusive os alimentos mais palatáveis, aqueles alimentos que quando a gente está de TPM parece que eles abraçam a gente, né?
Tudo isso dá um quentinho no coração, exatamente. Agora tá chegando frio. Muitas das vezes, nós mulheres, a gente sabe, TPM é um saco. Tá com cólica. É óbvio que aquele chocolate vai cair muito melhor do que, de repente, um chá. Vai ter problema se algum dos dias da TPM tu comer um pedacinho de chocolate? Não vai. Porque o que interfere é a tua constância, é a tua disciplina na alimentação saudável, né? Eu gosto sempre de dizer isso, a nutrição, ela não é uma exclusão. Ela é uma inclusão de novos alimentos e aí a gente aprende a balancear muitas das vezes, ok, na minha semana eu vou priorizar alimentos de verdade, eu vou priorizar um modo de preparo mais saudável, mas se eu chegar na quinta-feira, porque uma coisa que eu converso bastante também, e aí eu até quero saber se tu partilha disso, não precisa esperar só o final de semana para comer algo que gosta, né? Porque senão começa a gerar aquela ansiedade pro final de semana. Se tu tem um aniversário na quarta, não, mas então eu não posso ir porque senão eu vou sair do meu planejado. Ok, mas não cria essa carga pro final de semana. E é exatamente isso que tu falou. Comeu a batata frita num dia? Ok, comeu a batata frita, se conscientiza na quarta ou na janta da terça-feira mesmo, já faz uma melhor escolha. E assim, sucessivamente, né? Porque como é que nem eu tava vendo um vídeo de uma mãe que abriu um bombom e segurou o bombom com uma mão e o papel noutra, e a criança quis o papel. E aí a legenda era, não tem como sentir falta de uma coisa que tu não tem. Se tu não tem o costume de comer a batata frita, tu não vai sentir falta. Mas se tu já comeu algo e tu gostou, tu vai sentir falta daquilo. E uma hora ou outra tu vai querer comer. Isso é natural. Então come, né? E até em questão, levando em consideração a batata frita, cara, tenta fazer ela numa air fryer com no menos forno, óleo, com azeite. sabe? Um fio de azeite. Faz ela de outro jeito. É tudo Exatamente. prestar atenção em detalhes, né? E até o que tu falou, não precisa esperar o final de semana pra comer realmente, eu não espero. Às vezes eu e o Romulo aqui e a gente, vamos sair pra comer? Vamos! E aí a gente sai, tipo, no meio da semana, a gente sai, come o que a gente quer comer. Torna muito mais leve, né? Sim, e não fica tipo, eu quero final de semana, tô só pelo final de semana. Pra quê? Porque pra tu gastar todo o teu sábado, todo o teu domingo comendo tudo que tu vê pela frente, sabe? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu amo comer. Também. Então, tipo, eu tenho dificuldade às vezes eu tenho dificuldade, tipo, não vou comer isso. E tem vezes que eu acabo comendo coisas que não seria a hora perfeita. E tem vezes que não. Mas tu sabe que tu entrou num ponto eu acho muito legal de falar isso e eu compartilhei isso no meu Instagram. Muitas das vezes as pessoas olham pra gente, estudantes de nutrição e até mesmo nutricionista, e acham que a gente não tem certos problemas que toda e qualquer pessoa tem. Ou muitas das vezes, né, eu sempre digo, não é toda semana que eu sigo o meu plano alimentar certinho, que eu tenho a alimentação mais saudável do mundo. Não, isso não é todos os dias. E tá tudo certo, né? Eu tenho essa consciência várias vezes mesmo. Não era o momento de comer um chocolate, né? Ou, apesar de eu ter chocolate na minha rotina, mas, eu deveria ter comido tanta quantidade. Eu comi além. Ou, não era para comer, por exemplo, sei lá, eu comi hambúrguer. Mas será que eu tava com vontade de comer hambúrguer? Mas eu já comi. Não existe perfeição na alimentação. A gente está sempre buscando por melhorar a alimentação, por melhorar os nossos hábitos, por nutrir o nosso corpo. Mas eu, como estudante de nutrição, a Milene, o nutricionistas no geral, cada um tem a sua individualidade com a alimentação e tá tudo certo, né? Não existe isso de, não pode, estuda nutrição e é isso. Não necessariamente, cada um sabe aquilo exatamente, é processo de cada um, né? E tu sabe que eu tenho um problema muito grande com refrigerante, que eu tenho que me controlar um monte, né? E um tempo atrás, antes de entrar pra faculdade, eu tomava refrigerante. Quando eu acordava, quando eu almoçava, quando eu tomava café da tarde era refrigerante, quando eu jantava era refrigerante, e tipo, hoje eu tomo no almoço e na janta. Então, tipo, eu não estou zero refrigerante, mas, cara, a coisa principal eu tirei do meu jejum, do meu desjejum. Tu sabe o que é
fazer o teu desjejum com refrigerante? A que ponto Mas, eu tava? mas isso também é legal de falar. Tu imagina, né? Uma pessoa que literalmente vivia à base de refrigerante. Hoje, tomar no almoço e na janta é uma melhora tão grande. Tipo assim, é muito significativo isso. E isso, eu também, né? Eu adoro, eu amo refrigerante. É uma coisa assim, realmente eu gosto, é uma coisa que eu gosto mesmo, né? E nunca fui, eu tive um episódio, um período, né, que eu tomava muito refrigerante porque a minha sogra trabalhava numa distribuidora, então sempre na casa do meu namorado tinha muito refrigerante. E tinha, e eu ia tomando, ia tomando, ia tomando, nem via que eu tava tomando o que eu tava tomando. Sabe quando tu abre a geladeira hoje, que a gente Ah, abre e pega uma água? Eu abri e pegava refrigerante. Mas sim, eu nunca também. foi tão assim. Mas eu gosto muito de refrigerante, muito. Tipo assim, meu Deus do céu, eu gosto mesmo. Tu entende o que eu tô falando. Mas, cara, e é isso que muitas das vezes as pessoas não se dão por conta. Se hoje, no teu caso, tu tomava refrigerante da hora que tu acorda até a hora de dormir e hoje tu toma 2 vezes, cara, tu tem que comemorar porque é um avanço muito grande. E isso serve para as outras pessoas que estão aqui nos assistindo e melhoraram um hábito. Ah, eu comia chocolate 3 vezes na semana, 5 vezes na semana e hoje eu como 3. Cara, de 5 tu passou para 3. De 3 vezes na semana, daqui a pouco tu vai passar para uma, tu vai passar para 2. E isso diz muito. Não desmereçam avanços dentro da alimentação. Ah, mas eu ainda não consigo não comer chocolate. Mas não é sobre não comer o chocolate. É sobre Sobre tu comer menos. melhorar. Exatamente. Ah, não é sobre não tomar refrigerante. É sobre beber menos. E se tu já tá bebendo menos, tu já tá avançando. Então isso é muito legal de falar também, né? Eu até tava meio assim, até pouco tempo antes da live, tipo, meu Deus, o que eu vou falar? Porque, tipo, né? Se eu falo ou não falo essa questão do refrigerante, falo ou não falo essa questão de que eu amo comer, né? É, mas é que é uma coisa natural. Comida é um vício, tanto é que tem pessoas que depois de um trauma se jogam na comida de tal maneira que é difícil de sair. Temos a maior prova disso, aquele programa, Quilos Mortais, que o pessoal tem muito problema com comida mesmo, sabe? Claro, não tô me comparando nem nada, mas eu Sim, digo que sim. cada um tem a sua relação com a comida e pode ser ela conturbada ou não, sabe? Eu já Exatamente. tentei, nessa questão do refrigerante, parar de vez de soco, que nem tu fala, 8 ou 80. Já tentei parar de soco, e aí eu voltava e bebia mais ainda, sabe? Bem viciadona mesmo. Então, cara, eu vou parar de tomar, principalmente de manhã. E como eu comecei a tomar café, aprendi a tomar café, eu disse, não, quando for café da tarde, café da manhã, eu vou tomar café. Vou tomar uma água saborizada, vou tomar um suco, né? Um suco natural, algo do tipo. Suco natural eu não tomo muito. Mas Eu eu também tomo não. muito café. Muito não, mas nas horas de café eu tomo Uhum. café. Então pode ser que eu nunca pare de tomar refri, mas eu tome só nesses horários ou quando eu vá para um aniversário. Porque ninguém consegue, Exatamente. na minha cabeça, ninguém consegue parar totalmente com algo que, tipo, ama, assim, sabe? Se tu gosta de batata frita, provavelmente tu nunca vai conseguir parar de comer batata frita em determinados momentos, sabe? Mas E eu eu, até tenho um post sobre isso, que é, tipo, cada passinho do teu progresso é importante. Por menor que ele exato. seja, pra ti, no teu contexto, ele pode ser uma coisa muito grande. Então, essa questão do refri, pra mim, é grande. Eu acho que é algo legal também de deixar como mensagem não necessariamente se vocês têm um hábito, seja do refrigerante, seja da batata frita, seja do chocolate, precise pensar em abandonar esse hábito. Não é uma linha que eu concorde. Eu acho que a gente precisa lidar com esse hábito e ter o controle dele. Não fazer com que o refrigerante te domine, não fazer com que a batata frita domine, não fazer com que o chocolate domine. Porque a comida em si, falando de comida, mas refrigerante, ela não é só a comida. Ela tem todo um contexto por trás. Seja emocional, seja. Emocional. é, Exatamente.
Então, quando a gente fica nessa coisa de eu preciso parar de comer batata frita, eu preciso parar de tomar refrigerante, eu preciso parar de comer chocolate, a gente não foca em progredir diante disso. Então, se o chocolate hoje é uma coisa que te tira do controle, foca em controlar essa tua situação. Não é parar de comer o chocolate. O chocolate ele pode continuar fazendo parte. Claro que diminuir a frequência, diminuir as quantidades, tudo isso é importante. Porque dentro de uma alimentação, dentro de uma nutrição, não existe o alimento proibido ou aquele alimento que pode comer em grandes quantidades. Até mesmo porque a gente sabe que se comer fruta demais, se comer vegetal demais, vai fazer mal do mesmo jeito. Então, tenham esse controle e valorizem cada progresso, cada passinho dentro do processo, porque isso vai fazer muita diferença. Uma coisa até que eu vi na cadeira de fisiopato esses últimos dias foi sobre compulsão alimentar, sobre essa questão toda dentro dos estudantes de nutrição, né? Que tem um número bem alto, um índice bem alto de compulsão alimentar, seja ela a compulsão, seja anemia, bulimia, todo esse contexto de transtorno alimentar tá bem presente e acho até por conta de um ponto que tu botou ali no Trello, que a gente é muito organizado, a gente tem um Trello, galera. Sim, que é sobre a cobrança do estudante de nutrição, do nutricionista, para ter né, estarem dentro de uma alimentação 100% saudável. Exatamente. Essa questão de... Eu até coloquei esse ponto porque eu acho legal da gente debater, justamente por sermos duas estudantes e futuras profissionais. Eu acho muito interessante o quanto isso de fato acontece. Eu me cobrava muito, assim, tipo, em níveis muito extremos, como que eu sou estudante de nutrição e eu não vou ter uma alimentação exemplar. Como que eu vou errar dentro do meu plano alimentar? Como que eu vou comer algo fora da dieta? E foi coisas que foram acarretando até o ponto de eu precisar, né, tratar, de eu precisar olhar para isso com mais carinho, que isso vem acontecendo. Que logo que eu entrei para a faculdade, eu tive um evento, né, em família, e eu fui comer um cachorro-quente, eu acho, cachorro-quente, sei lá, um cachorro-quente com um refrigerante. E as pessoas simplesmente, como que tu vai comer isso? Porque tu não entrou pra nutrição, porque tu não tá fazendo nutrição, porque como que tu vai comer isso? Porque não sei o quê. E tudo isso, muitas das vezes, vai gerando esses sentimentos de perfeccionismo. Ah, não, se eu estudo nutrição, então eu não posso errar na minha alimentação. Se eu estudo nutrição, então eu não posso comer X coisas. E essa cobrança excessiva, na grande maioria das vezes, vai exatamente para esse caminho que tu falou, dos transtornos alimentares. Porque muitas das vezes desenvolve uma compulsão, muitas das vezes desenvolve uma bulimia, muitas das vezes desenvolve uma anorexia, distorção de imagem e por aí vai. E aí ao invés da faculdade... Eu não sei se... Voltou? Agora acho que deu. Deu? Sabe em que parte eu parei para repetir? Tu tava falando sobre o estudante não poder comer tal alimento que não pode sair, não ser 100% saudável. Exatamente. Então, e aí essa cobrança, ela muitas das vezes ocasiona os transtornos, né? E aí uma faculdade de nutrição que era para te incentivar a melhorar a alimentação, incentivar a progredir nisso, essa cobrança vem e aí tu desenvolve diversos transtornos por querer seguir um padrão que, na verdade, não existe, né? Porque a gente está ali dentro para aprender. O nutricionista, embora ele seja um nutricionista, ele também tem os seus momentos e suas questões com a comida. E tem aquela questão também do pessoal achar que a gente é fiscal de prato. Cara, eu tô mais preocupado com o que eu vou comer. Se eu tô num aniversário, eu vou me preocupar com o que eu vou comer. Não, o que tu vai comer. Então, fica de boa, até porque eu não sou nutricionista ainda, né? Mas é bem real, tipo, nossa, tu é nutricionista, tu tá comendo isso, tu é estudante de nutrição, tu tá comendo isso, tô. Quer um pedaço? Não quer? O problema é teu, então eu vou comer e vou ser feliz. Porque o pessoal tem muito disso, sabe? Ah, não, que isso? Será que tá comendo? Acho que travou. Deu, pra mim voltou. Travou, mas eu consegui escutar tudo que tu falou. Ah, tá bom. E é isso, sim.
sabe? Tem muito na cabeça de que por a gente estudar, não tem pessoas com transtornos alimentares, não tem pessoas que tomavam refrigerante de manhã, não tem pessoas que sentem dificuldade em comer vegetal, legume, tem pessoa que, sabe? Então é Como se a gente desmistificar. entrasse pra faculdade e virasse um robô, né? Sim. Entrou lá, deu, acabou. Acabou a vida de X, de Exatamente. Bauru, de tudo. E não Deus é me assim, livre uma vida sem isso. é verdade, né? Deus me livre. E tem muito. E muito do que tu falou do comer emocional, ah, às vezes eu vejo sei lá, a minha avó me ensinou a fazer bolo. Então, eu adoro fazer bolo. E eu gosto de comer meu bolo. Eu acho que eu faço bem bolo. Então, quando eu como meu bolo, eu sinto uma coisa muito boa comendo meu bolo, sabe? Então, é muito do comer emocional também. Tem vezes que a gente tá a fim de comer um bolo de cenoura com caldo de chocolate porque nos remete a algo. Tem vezes que a gente gosta de comer uma pipoca diferente porque nos remete a algo. E tá tudo bem. Exatamente. E no final, tá tudo bem. Desde que a gente não deixe que a comida nos controle. Tá tudo bem as exceções, tá tudo bem comer o que gosta. Tá tudo bem. Né? Acho que essa é a frase que fica. Tá tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas agora do pessoal, tá? Claro, vamos lá. E a primeira pergunta é do Rômulo. E qual área da nutrição que vocês mais gostaram até o momento? Pode começar. Olha, sendo bem sincera, eu entrei na faculdade fixa, com a ideia fixa de que eu iria para nutrição esportiva. Não é o caso até o presente momento. Adorei, gosto muito de estudar sobre, mas a nutrição comportamental me chamou muito mais atenção e hoje é a área que eu mais me vejo atuando. Na faculdade, as cadeiras que eu mais gostei de estudar foi educação nutricional, nutrição e saúde pública e atualmente, que é as duas que eu estou cursando, dietética 2 e avaliação nutricional. Foram as minhas preferidas. Claro, aí entra físio e bioquímica, mas são cadeiras essenciais, não que eu tenha amado. Gosto mais de fisiologia do que de bioquímica, mas não entra aí no ranking de qual eu gostei mais. Entra essas, no caso. Tu sabe que eu tenho um trauma com fisiologia porque eu peguei exame nas duas cadeiras, tanto na 1 como na 2. Cara, eu peguei cadeira na Físio 2 e na Bioquímica 2. E foi nesses exames que eu aprendi a estudar e aí, por eu não reclamo. Mas foi quando eu me dei por conta que eu estava em exame, eu entrei em desespero. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, é verdade. No final dá sempre tudo certo, 90% das vezes. A gente vai com essa ideia de pensamento. Não, mas em relação à área que eu mais... eu já entrei também pensando assim, não, eu vou ir para uma... Voltou. Eu vou ir para uma parte mais de... Travou para mim. Deu. Voltou. É que pra mim, às vezes, aparece que tá pausada e eu sei, opa, travou. Eu entrei muito com a ideia de ir pra parte de nutrição oncológica. E hoje eu não tenho muita certeza se eu vou seguir muito pra isso. Gosto muito dessa parte de transtorno alimentar também. Mas acho que além de tu ser uma nutricionista, tu tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com as pessoas diagnosticadas com isso, né? Porque é muito mais que um fator alimentação, tem todo um quesito psicológico por trás, mas acho muito massa. E a nutrição voltada para bariátrica também, eu acho muito legal. Eu acho interessante também. São áreas que são mais propensas de eu ir. Em relação à nutrição esportiva, é uma coisa que eu gosto, que eu até tava te falando, comentei com uma namorada sobre, tipo, meu Deus, eu achei que eu nunca ia gostar. É uma coisa que eu gosto, mas não tenho certeza de que é uma área que eu vá, sabe? É uma coisa que a gente se interessa, mas não para seguir. Não é o principal. Exatamente. A próxima pergunta é como vocês costumam calcular a quantidade de comida ou apenas tentam se alimentar bem? Eu já tentei, já fiz, na verdade, tentei fazer a dieta flexível, não me adaptei,
não foi algo que eu me adaptei, é o que eu sempre digo. Eu acho que calcular uma dieta, calcular, precisa ter N fatores Trava. englobados hoje. Oh, deixa eu ver. Voltou? Voltou. Tá. Vou ver se eu consigo entrar por aqui na live para dar uma olhada por aqui. Então, como eu estava falando, hoje eu tenho plano alimentar, então não calculo a minha dieta, sei as quantidades, sei tudo, mas não sou eu quem calculo. Acho extremamente importante a gente saber da nossa própria alimentação, mas se hoje me perguntassem se eu calcularia meu próprio plano alimentar, não calcularia. Eu prefiro ter outro profissional, tirar a dúvida com ele, aprender com ele, mas eu prefiro ser cuidada por outra pessoa, porque eu sei que se fosse eu calculando, eu me daria muito mais regalias do que, de fato, eu deveria. Então, mas já assim, já fiz esse método de calcular, mas não me adaptei. Eu não calculo, eu meio que controlo ultimamente por um aplicativo que eu conheci, que ele não é dominante sobre o que eu vou comer ou não, mas eu gosto para ter uma noção de quantas calorias eu ingeri no dia, que é o MyFitnessPal, sei lá como é que fala. Eu tenho ele, é bom, esse aplicativo é bom mesmo. Ele é super bom, só que no caso, tem partes que pede para definir quanto que tu quer perder e pá, e tá. E eu não acho que aquilo seja uma coisa muito boa, porque não é muito individualizada, assim, sabe? Não tá muito alinhada com o teu objetivo principal. E talvez possa ter algumas divergências ali do que deveria ser mais adequado. Mas é muito bom ele saber quanto tem de caloria ali no rapidão, é muito bom para saber. Eu gosto também. A próxima é se existem alimentos capazes de acelerar o metabolismo. Sim. Mas... Bom, eu acho que esse ponto a gente deveria ter um bate-papo somente sobre essa questão de acelerar o metabolismo, não acelerar o metabolismo, mas de uma maneira bem ampla, porque isso também é muito individual. Existem alimentos que eles vão proporcionar ali, né? Geralmente os alimentos mais termogênicos, então tem essa resposta ao metabolismo, mas o que realmente acelera o metabolismo, deixa o nosso metabolismo mais acelerado, é a nossa composição corporal. Ou seja, eu ter mais músculos no meu corpo do que gordura, porque através desses músculos eu vou gastar mais energia. É que para explicar esse tema é muito técnico, mas basicamente é isso. Existem alimentos que favorecem o nosso metabolismo, aceleram ali os alimentos termogênicos e etc. Não é o principal fator para o teu metabolismo. Não vai ser eles que vai fazer emagrecer, por exemplo. Se esse seria a principal dúvida, não existe alimentos que vão favorecer o emagrecimento porque aceleram o metabolismo. Isso não acontece. O que vai favorecer isso é dieta em déficit calórico e atividade física. E esses alimentos não têm esse poder de emagrecer. Exatamente, um contexto geral. Isso eu acho que é mais... que também está bem relacionado sobre esse aplicativo e sobre outra pergunta, que eu vi numa reportagem que devemos anotar tudo que comemos. Vocês recomendam isso? Eu acho que seria interessante. Para ter uma noção do quanto que tu tá comendo dentro de uma refeição, né? E talvez usar esse aplicativo seja uma boa opção para quem não tem acesso a taco ou quem não está conseguindo ir para um nutricionista de primeiro momento, né? Mas é sempre o melhor jeito de ir para um nutricionista. Eu gosto bastante de fazer um diário alimentar, tá? É bem simples, eu não entro em aplicativo, na verdade eu uso um aplicativo de um bloco de notas e ali eu coloco o dia e o que eu comi naquele dia. Então, o que eu comi no café da manhã, aí eu anoto ali. O que eu comi no almoço, eu anoto ali. O que eu comi no lanche da tarde, eu anoto ali, jantar e etc. Gosto muito da ideia de fazer um diário alimentar justamente para visualização da tua alimentação, como a Milene disse. Precisa focar nas quantidades. Se tu vai saber interpretar isso, pode ser interessante. Se isso vai ser algo que vai te deixar noiado com as quantidades, só anota o que tu come.
Por quê? Fazer diário alimentar sem ter um controle emocional para olhar aquele diário e ver o quanto tu tá comendo, pode ser muito mais prejudicial do que se tu não anotar. Então, quero saber quanto eu tô comendo em média. Faz um diário básico ali, no café da manhã eu como pão, ovo, fruta. E tomo uma caneca de café. No almoço comi XYZ. Quero começar a conhecer quanto de caloria eu consumo. Vai para um aplicativo mais específico. Mas sempre muito cuidado nessa questão para vocês verem como a cabeça vai funcionar tendo essa noção de calorias. Porque às vezes ou pode assustar, ou pode, enfim. Mas eu gosto bastante da ideia do diário alimentar. Eu acho bem legal, porque a gente consegue visualizar a nossa alimentação, né? Eu não me lembro que cadeira que foi agora, se eu não me engano, foi. Putz, não vou te saber dizer agora. Mas a gente, como tarefa, foi pegar um dia e anotar exatamente tudo que a gente comeu. Eu lembro até que a minha colega riu, porque eu botei. Eu comi tantas empadinhas folhadas. E ela disse: Meu Deus, tu botou empadinha folhada. Botei, porque eu comi. Então, bota exatamente tudo o que tu come. Essa relação das quantidades, de repente, é que as pessoas têm muito que, tipo, pra emagrecer eu preciso comer pouco. Então, às vezes, tu tá comendo uma quantidade legal, mas tu acha demais, e aí tu vai querer diminuir por conta própria, e aí, sabe, não vai ficar legal. Essa é a preocupação, né? Então, essa questão com calorias e tudo, se tu for fazer algo focado pra emagrecer, de repente vai para um nutricionista que é a melhor opção, né? E se tu quer só por curiosidade, até esse aplicativo aí é uma boa opção, mas nada que faça tu, como a Júlia falou, ficar muito noiada com essas coisas, sabe? Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? A partir do momento em que eu tenho ali, por exemplo, fiz um diário alimentar e eu vi que naquele dia eu consumi 2.000 calorias. Se eu entendo o que é essas 2.000 calorias e eu tenho, por exemplo, uma qualidade alimentar boa, ok. Agora, se eu sou uma pessoa que eu quero emagrecer, eu não tenho a mínima, eu não tenho conhecimento algum sobre calorias, sobre macronutrientes, sobre alimentação saudável. E eu vou para um aplicativo, e o aplicativo me apresenta que eu estou comendo 2.000 calorias, pode vir o efeito rebote de querer comer menos calorias, e aí é muito menos benéfico do que tu somente seguir uma alimentação saudável. E é o que eu sempre digo, autoconhecimento de alimentação é um direito de toda e qualquer pessoa. Toda pessoa deve saber como se alimentar. Não entra necessariamente em emagrecimento, não entra necessariamente em hipertrofia, mas eu saber fazer uma refeição saudável, eu saber fazer boas escolhas. Isso é um direito nosso como estudante de nutrição, isso é um direito de qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, né? Eu acho até legal falar, porque quando eu abri as vagas do meu curso sobre alimentação saudável, veio muito isso, né? Mas tu não pode prescrever dieta. Mas tu não pode... Mas eu não tô prescrevendo dieta, né? Não tem nada a ver. Tem a ver com ensinar o que é uma alimentação saudável, ensinar o que os vegetais, o que os vegetais fazem, é apenas isso. Porque o Guia Alimentar da População Brasileira, até fica de dica para vocês, tá disponível. Baixem. Exatamente. Baixem ele. Leiam o que tá ali, porque ali tá um guia para se alimentar bem. Então eu lembro que quando eu abri o curso, nossa, porque gente, não, eu só tô traduzindo o que tá no guia de uma maneira mais simples e do dia a dia. Então, cuidado com essa questão de calorias, de ficar muito preocupado com isso se vocês não têm essa interpretação. Pode muitas das vezes fazer mal mais para a cabeça do que para o corpo, né? E até o guia tem ali no meu Instagram, tem nos links, tem o guia alimentar e tem outro informativo da OMS sobre as 5 chaves, eu acho que é da Organização Mundial de Saúde, que são 5 chaves para uma alimentação mais segura. Então, eu não faço nenhum tipo de prescrição, até porque não pode, mas eu tenho alguns links que são de domínio público para o pessoal conseguir acessar e ter um conhecimento maior sobre uma alimentação mais saudável, sobre um contexto alimentar, mudar um pouco a relação. Eu ando falando muito sobre isso no meu Instagram, que é sobre mudar a relação com a comida. Não ter essa coisa de ódio com ela e de que ela
que a comida é a vilã da história, porque não é assim, né? Exatamente. Então, acessem o guia. Acessem. Agora, a Bruna Medeiros falou que quarta vai na nutricionista. Depois que começou a te seguir, Júlia, ela ficou muito empolgada. Ai, que bom, meu amor. A Bruna tá sempre presente lá no meu Instagram e eu fico muito feliz com esses feedbacks, assim, porque muitas das vezes, né, as pessoas têm essa coisa com o nutricionista. Então, por ser uma futura nutricionista, é muito gratificante ver que eu influenciei para procurar uma nutri. Eu tenho certeza que, espero que essa nutri ou nutricionista, enfim, que tu encontrar, corresponda às tuas expectativas, porque eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível aí. Os nutricionistas na nossa profissão, futura profissão, é muito linda. Ai, eu queria até te pedir desculpa que eu não tinha te avisado, eu acho, no início da live. Eu fiquei olhando pro lado algumas vezes, porque eu tava olhando o Trello e agora eu também tô olhando como é que tá a live. Tava anotando algumas coisas também. Porque eu sou esquecida, então o que eu queria falar eu anotei. Nada melhor que anotar, né? Ó, anotem a alimentação e anotem o que vocês não querem esquecer. Muito importante. Papel e caneta é sempre importante. Então é isso. Eu queria te agradecer. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, deixar um recado pro pessoal. Sigam a Júlia. Quero agradecer. Eu acho muito legal essa troca entre a gente como colegas de faculdade, né? Apesar de tu estar um semestre em cima do meu. Eu acho muito importante esse coleguismo e esse incentivo de crescimento de uma com a outra. A gente teve o prazer de fazer um curso juntas, então a gente já se conhece presencialmente. Espero que a gente tenha muitos outros encontros. E quero deixar um recado, quero deixar um convite. O meu perfil está aberto para vocês. Vai ser uma honra ter vocês lá. Tô sempre compartilhando rotina. Inclusive, já vou aproveitar e vou fazer uma propaganda, para caso não saibam. Eu acabei de abrir o meu Close Friends, onde eu vou compartilhar toda a minha rotina de treino, minha rotina diária de alimentação. Vou estar ali 24 horas com vocês no Close Friends, nos melhores amigos. Realmente para incentivar, realmente para mostrar como é tudo que a gente conversou aqui na live na prática. Então, fica o convite para vocês. Espero que essa seja uma live de várias que a gente vai fazer junto. Foi um bate-papo super gostoso. Seguidor meu que está aqui, sigam a Millennium Conteúdo. A gente tem a mesma abordagem de conteúdo, acho que por isso que deu tão bem essa relação. E agradecer mesmo, dizer para vocês cuidarem da alimentação de vocês, cuidem da saúde mental, também é muito importante. E não se esqueçam que todo passo dentro do processo é válido. É o que eu sempre digo lá no meu Instagram, é 1% melhor todos os dias. E foquem nisso, que eu tenho certeza que vai ser sucesso para vocês. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu acho que foi ótima essa nossa conversa também. Acho que o pessoal gostou. Bastante gente entrou. Acho que deu para tirar uma noção bem boa de como que é a nossa rotina em quesito alimentação e horários, né? Ambas com rotinas bem parecidas em questão de tempo, bem corrida. E eu queria agora... obrigada. Ó, mandaram parabéns, meninas. Beijo, mãe! É tua mãe! É minha mãe! Minha mãe até mandou pergunta também, tava bem participativa. Ó, meu namorado, eu amo live. Eu não vou fingir que é desconhecido pra engajar, eu vou dizer quem é meus conhecidos. Exatamente, eu faço a mesma coisa. Que na primeira live eu falei assim, pelo amor de Deus, vocês entrem nessa live. E aí todo mundo entrou e estão aqui. É verdade. A Raquel mandou parabéns, vão ser ótimos profissionais. Obrigada. Muito obrigada. E eu queria convidar vocês para a próxima live, que vai ser dia 11, com a nutricionista Martiele. Ela, inclusive, estava aqui na live, comentou. A gente vai fazer... a Marta é minha professora de dança desde que eu tinha 6 anos. Era um pitoquinho de gente. E aí minha mãe, ó. Agora aparece a família toda para dar tchau. Eu queria convidar vocês para assistirem a live com a Martiele. Vai ser num contexto de Páscoa, né? Já que a gente está chegando aí no contexto da Páscoa. Espero vocês na próxima live. E espero te ver também, Júlia, ali. Pode estarei presente. No que tu precisar, é só mandar um direct. Foi muito bom, tô muito feliz. Adorei. Tava nervosa antes, mas agora eu tô calma. Ai, que bom, que bom. Não
Sigam a Julia no Vamos fazer Instagram, no uma foto, Facebook. vamos fazer uma pose pro print. É verdade, tem que tirar o print, gente. Tirem print aí, coloquem nos stories de vocês, que eu fui, eu estava. Ai, não sei se tirou o print. Vamos tirar outro, peraí, que eu acho que não foi. Ah, agora foi. Agora foi. Quem tava aí, reposta, que eu vou repostar os... Isso. Que a gente vai estar Então repostando. é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Super beijo. Fiquem com Deus.